detalhe simples. Hoje de manhã eu estava vendo um culto muito sofisticado. Vou confessar aqui. Diz que quem confessa, né, quem fala a verdade não merece castigo. Mas o pastor Nilson diz que quem vai escutar muita conversa, o camarada te puxa para baixo. Então a gente não tem que estar confessando tudo, não. Vou confessar só um pouquinho. Eu estava vendo um culto muito sofisticado hoje pela manhã. Aí fiquei tentando visualizar aqui o nosso plenário, nossa reunião. É manjedoura mesmo, é algo bem simples, né? E modesto, os pregadores aqui, tudo com cara de sofrido, né? Eu não sei o irmão Paulo, né, que está mais assim, mais robusto, né? Não tem preletor. É só pastor, né, da manjedoura, né? Tudo com a cara feia, cansado. Veja bem a diferença, né, da manjedoura para a sinagoga de Caifás, mas não sei o que, companhia. Né? Mas a graça de Deus nos dá isso. Eu estava também lembrando, uma vez eu ouvi um doutor aí nas áreas dos pensamentos, dizer que o mal que mata os grandes homens terrenos é a tristeza. É o mal que mais mata os homens grandes, segundo o conhecimento terreno, é a tristeza. Ele vê demais, mas ele não tem essa coisinha tão simples que massageia a alma. Ele vê muito, mas ele não consegue comer. Ele não consegue comer um pouquinho da graça, um pouquinho do lava-pés, do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Coríntios 11, Timóteo 3, Atos 3,19. Não, ele vê demais, mas não pode bocar a coisa. Vocês já viram aquela metáfora de amarrar um pau na cabeça, no cacunda do cachorro? Amarrar uma linguiça fritinha, né, que troço mais cheiroso. E ele boca, ele fica louco, mas não consegue comer. Assim é muito. Aí ele vai como uma abobrinha com quiabo, uma mensagem do irmãozinho simples, de um João do Jiquiri. Tem uns mais grandes aqui, mas não é tão grande assim também, né? Aí a gente se sente bem, a gente volta para casa. Puxa vida, mas que mensagem. Nós temos aqui, ó, nas nossas mãos. Isso quando é tomado pela mão desses homens e de você lá na sua casa, no seu culto doméstico, isso é vivificado, isso é dinamizado. Ô glória! Eu não entendo nada da coisa não, mas diz que é um caminhão de lenha e uma unha de urânio enriquecido, veja bem, consegue ferver toneladas e arrobas de água, de mais não sei o que, não é isso, irmão Daniel Hugo? Tá certo? Eles não sabem o poder que tem isso aqui. Só uma mensagem, uma palavrinha. Eu pensei na graça de Deus. Reflita, pense agora na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Glória a Deus. Nós estamos ouvindo aqui o tempo todo assim no bom sentido, sobre sermos gratos, sermos agradecidos. O Salmo 103 que foi lido, e mais palavras. Já imaginou? É a graça. Eu fui ver meu pessoal lá em Minas e eu refleti muito mais ainda sobre a graça. Meu Deus, o que é isso? O que explica? Qual é a explicação? Aí você fica torcendo para um pregador ir lá na casa de seus parentes e converter seus parentes. Mas Deus quis trazer você. Qual meio? É impressionante, mas Ele fez isto. Tem como eu explicar? Então vou pensar, como o irmão Breno disse, eu pensei na graça de Deus. Só isso.
O que foi isso, gente? A graça de Deus. A graça. Aquele homem, quando chegou lá do outro lado assim, mas ele chegou de um lado que ele não pôde exatamente ficar onde todos desejariam ficar. Ele começou a falar com o pai Abraão: pai Abraão, mande alguém lá para falar com o meu pessoal. Eu quero que o meu pessoal venha para a igreja. O que Abraão disse? Olha, não tem como, rapaz. Eles têm que ouvir os que estão lá na terra. Eles têm que ouvir, eles têm que ir lá participar do culto, eles têm que lavar os pés, eles têm que colaborar, eles têm que ajudar lá. É lá que começa. É lá que eles vão conseguir o documento para minha casa, minha vida. Glória, não é aqui não. Aqui é quem já veio com todos os direitos reservados. Aqui é para quem já fez o que tinha que fazer lá. Aqui é apenas mais um detalhe. Então a gente fica pensando na graça de Deus. Como que ela foi lá e viu ali tem uma semente ali. Não mudou você, simplesmente revelou essa semente, como o reverendo Wilson Barbosa de Souza disse. Revelou essa semente. Não está em você. Aí você se põe a pensar na graça de Deus. Como ele poderia fazer aquilo? Como ele poderia chegar? Agora eu que estou falando aqui. Chegar lá no cemitério de Gadara, olhar para um homem daquele, conversar com ele, mandar aqueles demônios embora. E daí a pouco aquele homem estava lá no templo, não é isso? Está correto? Oferecendo a sua oferta lá no templo. Jesus mandou ele para a igreja: vai lá, pegue o que é exigido lá no culto, vai lá e ofereça-se a si mesmo lá na igreja, lá no culto. Aí alguém poderia, quem sabe, que eu conhecia mais de perto, puxa vida, hein? Mas aquilo não era aquele camarada desarrumado ali, agora está indo para a igreja, a vida mudada. Não, Deus não mudou, Deus só revelou a beleza que estava dentro dele. A glória, a semente de vida eterna que estava dentro dele. Ele estava lá no templo, sendo útil para o reino de Deus, sendo útil para os irmãos, para toda a igreja. Então, como ele poderia fazer aquilo? Salvar até o último. E então ele tomaria um coitado perdido como meu vizinho? Não, o irmão Brana disse, como eu. E então ele tomaria um coitado perdido como eu. O irmão Brana tinha um mal tão terrível que lhe atormentava, que ele dizia: eu jamais poderei ser um cristão. Ele tinha um gênio, uma natureza terrível, uma natureza briguenta, uma natureza que ele mesmo tinha, não aguentava. Eu jamais poderei me tornar um cristão. Mas dentro dele havia uma semente, e aquela luz foi lá e revelou aquela semente que havia dentro. Um dia alguém foi lá e matou o cachorro dele, o cachorro que ajudou ele a viver, ajudou ele a ganhar a vida. Aí ele foi lá e conversar com o cachorro morto, tá certo? Conversando, já imaginou um homem conversando com um cachorro morto, enterrado ali? Só eu vou matar quem te matou. É Flitz o nome do cachorro? Eu vou matar quem te matou. Ele não brincava em ser isso. Aí ele disse: mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Você pode dizer para o inimigo ou para qualquer outro: sabe o que aconteceu com a minha vida? Sabe que eu tive uma experiência com Deus? Sabe que algo aconteceu comigo? Oh glória!
aquele pirata no navio, ele era traído. Tem muitos crentes piratas hoje. Não, o pirata eram os outros, né? Que o que rouba para o rei não é pirata. Pirata é só os outros que não roubam. Deixa eu falar. Dinheiro. Festas que os piratas armavam, faziam nas margens, nas ilhas. Ele teve uma ideia de gênio. Mandar que seus lugar no navio, e ele tampou a festa e passaram. Eles e foram embora. Eles gritaram para ele: "Oh, quer que te ame de novo?" Disse: não precisa de ficar me mandando para a igreja, não. Eu vou porque eu quero. Oh, glória! Não precisa de ficar me obrigando a usar essa roupa. Eu uso porque eu quero. Oh, glória! Não precisa de falar para mim que não pode roubar, não pode isso. Não, eu sei. Está na minha alma. Está na minha alma. Ezequiel, e colocarei as minhas leis, as minhas palavras em vossos corações, nas vossas almas. Então isso vai a parte da sua natureza. Aí o grande marinheiro disse assim: não precisa não, eu andando por aí eu ouvi algo muito maior. Quem sabe se fosse eu podia ouvir a mensagem do irmão Brana. Eu ouvi a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E esta mensagem revelou o que estava guardado na minha alma desde antes da fundação do mundo. Agora eu amo a palavra de Deus. Agora eu amo as coisas eternas. Agora eu amo o culto. Eu amo tocar na igreja, cantar na igreja, limpar a igreja, ajudar na igreja, gastar o meu dinheiro na igreja. Algo aconteceu comigo. Não precisa de estar me amarrando, me arrastando. Enquanto você tiver que arrastar seu marido para a igreja, põe ele nas mãos do mestre. O mestre oleiro, põe ele na mão dos mestres. Não é por força, não é por violência, é por meu espírito, diz o Senhor. Oh, glória! Ali na igreja a gente costuma ver pessoas que começam a vir. Tem uns que vêm e depois vão embora. Mas tem tantas que vieram. Aí a pouco está lá junto. Algo acontece na vida da gente. Algo acontece, não é por força. Como pode? Então ele tomaria um coitado perdido como eu e me daria a oportunidade. Ele te deu alguma oportunidade? Ou a gente não conseguiu ver nada na vida ainda? Um dia o irmão Brana foi visitar um pessoal e o irmão lá se sentindo tão lascado, tão pobre. E ele disse: irmão Brana, eu sou tão pobre, eu não tenho nada. Aí o irmão Brana começou a conversar com ele. Disse: mas e esses meninos? E a sua esposa? E você comeu um pratão de repolho com farofa e mais alguma coisa? Irmão, você é milionário. Tem muitos homens e mulheres nesse dia que dariam milhares de dólares para poder comer um prato de repolho e não podem. Tem um monte de dinheiro, mas não podem saborear o que o dinheiro pode comprar. Tem muitos homens que gostariam de ter uma esposa em casa e não tem. Tem muitos homens que gostariam de ter um filho e não tem. Veja a oportunidade que ele te deu. Tem muitos que gostariam de servir a Deus e não podem, não conseguem. Tem uns que vão para o monte, oram e voltam vazios. Você
Puxa vida, será que Deus me ama tanto assim? Me deu um culto tão gostoso. Eu voltei abençoado. Meu Deus do céu, e todo estando de bênção. Ele me deu a oportunidade. Ele te deu a oportunidade também. E me daria a oportunidade de pregar o Evangelho e de ver outros salvos, vê-los curados, ver lares que foram destroçados serem consertados outra vez. Deus é o nosso Deus restaurador. Mas hoje a ideia, não, eu vou dar o troco. Dê o troco, dê a outra carta, dê. O irmão Brana disse para aquela mulher: vai lá e coloque sua mão sobre o ombro dele e diz: tudo vai dar certo, querido. E o irmão Brana disse: e deu certo. Mas hoje se quebra uma perna da mesa, então eu vou lá e quebra outra. Não, então eu vou e quebra outra. Daí a pouco nós vivemos nesse mundo do jeito que está, porque nós deixamos de crer na palavra de Deus para crermos na palavra desse mundo pervertido, que tem feito, como o pastor colocou, essa pressão sobre o mundo, ou sobre as pessoas, para que tudo se desmorone, para que tudo se acabe. Mas então o irmão Breno está dizendo que ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho. São boas novas de salvação, boas novas de cura, boas novas de restauração, boas novas de vida nova, boas novas de lares sendo consertados outra vez. E em me dar graça, eu pensei: oh, é a sublime graça. Segundo conta ali o nosso ilustríssimo Dr. Joel Rodrigues, né? Quem compôs o hino Sublime Graça foi um ex-alcoólatra, né? Isso, tá certo? Tá certo? Um alcoólatra. Ele parece que vendia os sapatinhos da criança. Tudo que ele pegava na mão era para vender e comprar álcool. Meu Deus! Então, segundo, se eu não estou enganado, ele ia passando em frente a uma igreja. E esse poder, essa luz, essa graça, incidiu sobre ele, sobre a sua alma. E ele deixou para nós um dos corinhos, um dos hinos mais significativos para nós. Sublime graça. Cremos que ali aquele álcool largou ele. Não se preocupe, um dia que Deus tocar na sua alma, essa praga te deixará. Essas pragas que vieram sobre as pessoas, mas Deus disse: